Nesta unidade, vamos analisar a locação empresarial, disciplinada pela Lei 8.245 de 91. Também analisaremos o direito locatário. Fique atento às questões apresentadas nesta unidade e tenha um ótimo estudo. Vamos dar início ao estudo da locação empresarial, disciplinada pela Lei 8.245/91. Como já vimos em unidades anteriores, o ponto é o local exato onde se situa o estabelecimento do empresário. É importante, é claro, para uma livraria de direito, por exemplo, estar próximo a uma faculdade de direito, pois neste ponto o fluxo de pessoas que procuram esses livros é muito grande. A mudança do estabelecimento pode acarretar vários prejuízos ao empresário, razão pela qual o interesse de permanência naquele ponto foi protegido e prestigiado pela lei de locação. O direito de permanecer no ponto é assegurado pela propriedade. Quando o empresário é proprietário do imóvel, é óbvio, se ele é proprietário, ele vai permanecer naquele local até quando ele quiser. Por outro lado, a lei de locação protege também o locatário empresário, ou seja, aquele empresário que não tem um imóvel e alugou um imóvel para exercer a sua atividade. Se estiverem presentes todos os requisitos de uma locação empresarial, que nós vamos estudar nesta unidade, o empresário locatário, aquele que alugou o imóvel, terá direito à renovação compulsória do contrato de locação. Locação empresarial é a locação não residencial, em que o locatário está autorizado contratualmente a explorar uma atividade econômica naquele local. De acordo com o artigo 52 da Lei de Locações, titularizam esse direito e essa proteção legal, ou seja, o direito à renovação compulsória do contrato de locação, os empresários e também a sociedade simples. Os benefícios da lei e essa proteção, também ela é atribuída às pessoas jurídicas com fins lucrativos, mesmo que não sejam empresárias. No entanto, cuidado! Ficam excluídas da proteção da lei as associações e as fundações. Não precisa ser sociedade empresarial para se valer do benefício, mas tem que ser sociedade com fim de lucro. Sociedade simples não é empresarial, mas tem fim lucrativo. Mas o que seria uma locação empresarial? Quais são os requisitos? Para que a locação possa ser considerada como empresarial, isto é, para que ela se submeta a esse regime jurídico protetivo, que confere direito à renovação compulsória, é necessário que o empresário satisfaça, cumulativamente, 3 requisitos que estão indicados expressamente no artigo 51 da Lei de Locações. Obviamente que eu vou explicar cada um deles, mas antes de explicá-los, dada a importância desse dispositivo, acompanhe comigo a redação do artigo 51. Com certeza você deve memorizar os requisitos da locação empresarial que estão no artigo 51. Esta questão é muito solicitada nos concursos públicos. O artigo 51 diz o seguinte: nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, atenção, cumulativamente, ou seja, devem ser preenchidos todos os requisitos. Primeiro, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Repito, contrato escrito por prazo determinado. Segundo, o prazo mínimo do contrato a ser renovado ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos deve ser de 5 anos. Terceiro, o locatário deve estar explorando o seu comércio no mesmo ramo de atividade pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. São estes os 3 requisitos que caracterizam a locação empresarial. Repito, caracterizada a locação empresarial, qual é o benefício que o empresário vai ter? Direito à renovação compulsória do contrato de locação. Vamos analisar separadamente cada um dos requisitos necessários para caracterizar a locação. O primeiro deles, o contrato deve ser por escrito e por prazo determinado. Se o empresário assinou um contrato de locação com prazo indeterminado ou fez um contrato verbal, não terá direito à renovação compulsória do contrato. Não estará caracterizada a locação empresarial,
e com isso possibilita-se que o locador do prédio, a qualquer tempo e antes ou depois dos 5 anos, denuncie o contrato mediante aviso escrito ao locatário com antecedência mínima de 30 dias. Aí o que acontece? O empresário perde a proteção legal e vai ter que sair do ponto, prejudicando assim o andamento da sua atividade. O segundo requisito é o mínimo de 5 anos de aluguel. Este prazo de 5 anos ele pode ser somado, ou seja, admite-se a soma dos prazos de contratos escritos, desde que eles sejam sucessivos, ou seja, que somados alcancem o prazo de 5 anos, que é o prazo mínimo de aluguel. Só que esse prazo ele só pode ser somado se ele for ininterrupto. Não pode existir lapso temporal entre os 2 contratos escritos, ou entre vários contratos sucessivos. Se houver algum lapso temporal entre os contratos, o empresário não vai poder somar estes prazos e, portanto, estará descaracterizada a locação. No entanto, segundo a jurisprudência, admite-se a contagem do prazo, ainda que se for entremeada por breve prazo de locação verbal. Ou seja, a jurisprudência vacila muito. Para uns, admite-se aí um intervalo de 1 dia. Para outros, seria razoável até mesmo um intervalo de 1 mês entre os 2 contratos. Ou seja, se houver um lapso de 1 mês, não descaracteriza a locação empresarial. Eu, como juiz, sou um pouco mais rigoroso na análise desse requisito. Realmente, no meu entendimento, se houver 1 mês de lapso entre 2 contratos, eu já entendo que não está caracterizada a locação. Mas não é o entendimento majoritário. De qualquer forma, longos períodos de locação verbal impedem a soma dos prazos destes contratos. Com um contrato que completar os 5 anos, é que se vai ter direito à renovação compulsória da locação. A soma dos prazos ela pode ser invocada pelo locatário, pelo seu cessionário ou pelo seu sucessor na locação. Terceiro requisito: o empresário deve estar explorando a mesma atividade econômica por pelo menos 3 anos ininterruptos, na data da propositura da ação renovatória. O legislador considerou que o sobrevalor do estabelecimento ele só vai existir após 3 anos de exploração daquela atividade. Esse sobrevalor, que é o reconhecimento pelos consumidores, no entendimento do legislador, só iria acontecer após a permanência do empresário naquele ponto por pelo menos 3 anos. O prazo de 3 anos é o tempo que o legislador coloca, ou que entendeu, que seria suficiente para que o imóvel locado transforme-se em uma referência para os consumidores. E atenção, cuidado! Este prazo de 3 anos é analisado no momento da renovação, ou seja, será considerado o período dos 3 últimos anos do contrato. Cuidado para não cair em nenhuma armadilha dessas que costumam ser colocadas em concurso, pois eu já vi uma pegadinha nesse sentido em prova de concurso. Ou seja, o empresário ele tem que estar explorando a mesma atividade por 3 anos quando ele for renovar o contrato. Se nos 2 primeiros anos ele explorava uma atividade e mudou e ficou 3 anos explorando outra, está cumprido o requisito da locação empresarial. Agora, cuidado, porque o contrário não é possível. Se ele estava exercendo uma atividade pelo prazo de 3 anos, mudou, e chegando nos 5 anos, aquela atividade que ele exercia quando ele foi renovar o contrato, ele só exercia há 2 anos. Está descaracterizado esse terceiro requisito da locação. O cumprimento de tais requisitos caracteriza a locação empresarial, dando assim o direito do empresário de permanecer no prédio locado. A proteção oferecida pela lei depende do cumprimento destes 3 requisitos, cumulativamente, como eu já disse. Desta forma, a lei reconhece ao locatário empresário que explore o mesmo ramo de atividade há pelo menos 3 anos ininterruptos em imóvel locado por prazo determinado, não inferior a 5 anos, o direito à renovação compulsória de seu contrato de locação. Trata-se, inclusive, de uma disposição legal de ordem pública, que não pode ser objeto de restrição em contrato, sendo nulas as cláusulas que visem a sua proibição ou imponham obrigações pecuniárias para tanto. Eu, na prática, já vi
condicionar esse direito à renovação do contrato de locação ao pagamento de uma determinada taxa, o que é considerado ilícito. Esse direito do empresário não pode ser cerceado ou não pode ser retirado no contrato. A cláusula será nula e a matéria de ordem pública. De acordo com a jurisprudência, o direito se estende também até mesmo ao terreno que é destinado ao pátio de estacionamento. Mesmo atendidos todos os requisitos da locação empresarial, é possível que o locador se recuse a renovar o contrato. Caso isso aconteça, o que o locatário deve fazer? Ele deve ingressar com a chamada ação renovatória do contrato de locação, que está prevista no artigo 71 da Lei de Locações. Se o dono do prédio se recusa a renovar a locação, esta ação ela é indispensável para que o empresário exerça o direito à renovação compulsória da locação empresarial. Se ele não ingressar com a ação, ele perde o ponto. Questão que cai muito em concurso é o prazo para ingressar com essa ação. É entre 1 ano e 6 meses antes de terminar o prazo de celebração do contrato. Repito, 1 ano e 6 meses antes de terminar o prazo do último contrato. Portanto, se o locatário não conseguir assinar um novo contrato, ele deve entrar com a ação renovatória neste período. Em termos práticos e para facilitar, essa ação ela deve ser proposta pelo locatário no transcurso dos 6 primeiros meses do último ano de vigência do contrato de locação. Repito, 6 primeiros meses do último ano de vigência do contrato de locação. Este prazo ele é decadencial. Se essa ação renovatória for julgada improcedente, por exceção de retomada que foi apresentada pelo locador, é uma contestação que nós vamos estudar na próxima unidade, no mérito da contestação, o juiz vai marcar um prazo para desocupação do imóvel e terá fim a relação de locação. Na renovação judicial, o prazo mínimo do novo contrato, se o empresário tivesse direito, é também de 5 anos. Nesta ação, o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel, sem a inclusão dos encargos ou dos acessórios da locação, como impostos, taxas, condomínios, que são de responsabilidade do locatário. Para finalizar esta unidade, outras observações são importantes. O direito à renovação compulsória do contrato de locação também poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente pode ser exercido pelo sublocatário, isto se a sublocação for total. E cuidado para não cair em mais uma armadilha nas provas de testes. A lei fala se a sublocação for total. Temos também regras específicas para a locação, na qual a locatária é uma pessoa jurídica. Nesta hipótese, quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades da sociedade de que faça parte, e desde que a este passa a pertencer o fundo de comércio, o direito à renovação pode ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Se a sociedade empresária for dissolvida por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação do contrato. Só que existe um requisito, desde que ele continue a explorar o mesmo ramo de atividade. Muita atenção! A lei exige que o sócio sobrevivente continue a explorar o mesmo ramo de atividade para que ele tenha direito à renovação compulsória do contrato de locação. Vamos analisar agora uma questão que caiu no concurso para juiz aqui de São Paulo. É condição para a renovação de contratos de locação não residencial que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, não inferior a 5 anos, letra A, permitida a soma de períodos desde que ininterruptos e que o locatário esteja explorando o seu negócio no mesmo ramo pelo prazo mínimo, também ininterrupto, de 3 anos. Completou de forma adequada o enunciado da questão. Preencheu todos os requisitos da locação empresarial, é por isso que a alternativa A estaria correta. Cuidado também, porque nas questões de concurso costuma-se trocar o prazo de 5 anos com o prazo de 3 anos nos testes. Coloca-se que o exercício da atividade deve ser o mesmo por 5 anos. Às vezes inverte-se.
coloca-se que o contrato deve ser por no mínimo 3 anos. Tem que tomar essa cautela na hora que for responder uma questão sobre locação empresarial. Letra B, vedada a soma de períodos, ainda que ininterruptos. Já deu para perceber que está incorreto, porque é possível somar o período de contratos ininterruptos. E daí prossegue, desde que o locatário esteja explorando seu negócio no mesmo ramo, pelo prazo mínimo, também ininterrupto, de 3 anos. Só essa parte final da letra B que está correta. Letra C, permite a soma de períodos, desde que ininterruptos, e que o locatário esteja explorando seu negócio no mesmo ramo por todo o período de 3 anos. Como eu acabei de alertar, esta questão do prazo é muito trabalhada em concursos. Aqui o que está errado é o período de 5 anos. Não, ele deve estar explorando há 3 anos. Letra D, vedada a soma de períodos, desde que o locatário esteja explorando seu negócio no mesmo ramo por todo o período de 5 anos. Está errado porque, como eu expliquei, ele não precisa estar explorando a mesma atividade por 5 anos. Basta que ele esteja explorando por pelo menos 3 anos no momento em que o contrato for renovado. Portanto, estes são os requisitos da locação empresarial que conferem o direito à renovação compulsória do contrato. Dá para memorizar de uma forma mais simples. Contrato escrito, prazo determinado, mínimo de 5 anos de aluguel, permite-se a soma de vários contratos, e exploração da mesma atividade por 3 anos. Se o locador não renovar o contrato, o locatário deve entrar com a ação renovatória. Até a próxima unidade de estudo. Você analisou nesta unidade os 3 requisitos para a locação de estabelecimento empresarial, que, como vimos, deve ter contratos escritos, prazos mínimos de 5 anos e responsabilidade do locatário em permanecer na atividade pelo período consecutivo de 3 anos. Até a próxima!